simples, é algo pequeno, e você não começa a exercer fé ao ponto que a palavra de Deus fala em Isaías 53, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então essa verdade ela precisa estar dentro de você, de cada um de nós, ao ponto que a dor de cabeça ela veio e você ora, você continua crendo, você continua confessando a palavra de Deus, você bota a mão em sua cabeça, doença, ouça a minha voz e em nome de Jesus saia. Então quando você começa a entender que Cristo ele veio na terra e derramou sobre nós a autoridade dele, então a doença ela tem ouvido. Por que eu estou dizendo que a doença ela tem ouvido? Porque quando Cristo ele olha para aquela figueira, a palavra já mudou, tá? É só uma introdução e ela já mudou. Então quando ele olhou para a figueira, não estava na estação de dar figo. Ele olhou e viu flores, folhas. E quando ele sentiu fome, ele foi atrás de um fruto, não tinha. E ele lançou uma palavra, que você seque. Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele foi embora. Quando ele passa no outro dia, o que ele estava querendo dizer para cada um de nós? A palavra de Deus, ela tem poder. Então quando ele passa com os discípulos de novo, ali os discípulos foram lá e disse para ele: Senhor, aquela árvore, aquela figueira, ela murchou. E a palavra nos menciona que ela não só murchou, ela secou desde a raiz. Então quando Cristo ele menciona a sua palavra, aquela palavra tem poder de mexer com a nossa estrutura. Então cada vez que você é exposto à palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo, ela vai se abrindo para você. Então quando essas verdades começam a ficar claras para você, funciona. Isso funciona. Você tem que crer que funciona. Se ele curou o cego, ele curou o paralítico, então ele derramou essa graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Nenhum de nós tínhamos merecimento algum, porque desde a criação nós estávamos condenados, ou seja, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo ele se esvaziou de si mesmo e ele resolveu nascer em forma de uma criança, crescer, e quando ele se torna adulto, ali em média de 30 anos ali, ele começa a anunciar o reino de Deus. Então, ou seja, quando ele atinge a fase adulta, ele começou a trabalhar. Por quê? Com 30 anos. Porque para aquela época, você só poderia ser considerado adulto, com responsabilidade, com a idade avançada. Já era ali com uns 30 anos. Como a sociedade ela começa a mudar, aí vai diminuindo a maioridade. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre desfrutar do favor de Deus, a redenção, justificação e a graça. É o que nós começamos agora a falar. Então, o plano da redenção de Deus foi trazer o Filho dele. Colocar o Filho dele no nosso lugar. Ou seja, substituição. Ele se identificou conosco e ele resolveu nos substituir na cruz. Glória a Deus. Então, essas verdades ela precisa estar clara na nossa mente e no nosso coração. Quando o diabo ele falar com você a respeito de uma doença que não tem mais jeito para você, você vai lembrar dessas verdades. Ei, diabo, eu fui substituído. A minha dívida está paga, todas elas. Por que foi paga? Porque agora você entende. Você foi substituído. Quando é substituído, ou seja, a Bíblia fala que aquele que é pendurado na cruz se torna maldito, ou seja, amaldiçoado. Ou seja, ele substituiu cada um de nós para se tornar maldito na cruz, recebeu todas as nossas enfermidades. Aí quando o povo fala, né?
de maldição hereditária que vem do pai, do avô, do bisavô, que vem passando, e todo mundo daquela família morre com aquela doença. Morre enquanto você não sabe. Mas quando você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, essas verdades é exposta para você, você dá o recado ao diabo. A minha dívida foi paga. Eu não te devo nada. Eu sou saudável, eu sou curado, até o ponto que a cura se manifeste na sua vida. Você está entendendo isso? E a justificação vem de quando Jesus, ele morre, ressuscita. E quando ele ressuscita, cada um de nós somos ressuscitados através do sangue dele. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo isso? Então aí vem a justificação do Senhor. Você é justificado. O que é justificado? Cada um de nós, quando Deus olhava para cada um de nós, víamos que cada um como pecador. Não tinha mais jeito. E quando você está num tribunal, você agora sabe que é condenado. E você ali já sabe que você pode receber uma sentença, ou boa ou favorável. Mas de acordo com o nosso entendimento, a sentença não é favorável. Mas aí Cristo vem com o papel de justificar cada um de nós. Aí Deus, quando ele vai olhar para você, ele vê ele, Jesus Cristo. Aí é onde vem a justificação, que é chamado graça. É o favor imerecido. Nós estamos condenados. E aí Cristo resolveu substituir, ou seja, quando ele te substitui, te justifica, ele te coloca no reino dele. No reino do amor dele. Então quando você agora é exposto a essas verdades, agora você começa a sair de um papel de condenado a um papel de justificado. Ah, mas eu não sou batizado ainda. Não importa. Você está sendo exposto à verdade. Essa verdade ela começa a fazer sentido para você. Aí, de acordo com essas verdades começam a fazer sentido, você agora vai dar um passo de fé. O que é o passo de fé? Nascer de novo. É você descer as águas do santo batismo e nascer de novo. É você confessar para o mundo, confessar para o inferno. Eu agora sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu antes eu não sabia, mas agora eu tenho certeza. Agora eu sei que Ele me amou. Ele me amou primeiro. Você nem existia, Ele já está te amando. Ele te ama. É esse que é o verdadeiro amor. Esse é chamado amor ágape na Bíblia. É um amor que você não consegue explicar, mas é um amor que superabunda a nossa vida. Amém, Deus. É você estar condenado, mas Cristo te justifica. Cristo te tira dessa condenação. Cristo ele te tira da fila de ir para o inferno. Porque você vai sendo exposto à verdade da palavra. E agora, eu quero conhecer mais isso. Eu quero saber mais sobre Jesus. Porque o Jesus que foi me mostrado e o que eu vejo na vida das pessoas, eu não quero esse Jesus. É verdade ou não é? É pura verdade. Eu também não queria ser crente. Porque quando eu olhava para os crentes, eu via eles mais desajustados do que eu. Era verdade. Os camaradas eram atribulados. Mas quando essa palavra, ela me alcançou, porque eu fui evangelizado pelo próprio Cristo. Ele que foi me buscar, Ele que falou meu nome. E aí a cachaça evaporou. Então, agora eu quero conhecer essa voz que falou comigo. Mas Deus é tão bom, que Ele começou a revelar a sua palavra, usar de homens de Deus, para me ensinar a verdade da palavra. E essas verdades estão cada vez mais nos alcançando, transformando a nossa vida. Então, quando essa verdade, você recebe essa revelação, você não quer ficar mais para você. Você agora quer mostrar para os Cristo, o verdadeiro Cristo é esse. Ele te ama. Ele pagou o preço por você. Você nem merecia, eu também não mereço. Mas aí é chamado graça, o favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém aqui merece. Mas Ele resolveu te comprar com preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura com a guia do Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus. Essa foi a introdução para você entender o que é que Cristo fez por nós.
Vamos fazer a leitura do verso 16. Só para você entender. Que seria o verso 17, mas eu vou ler o 16 para o entendimento ficar melhor. Aleluia. O assunto, todos acharam? 16. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, ou viverá pela fé. Aleluia. Só até aí, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um fundamento na palavra de Deus, que é o fundamento da fé. E esse fundamento da fé é conhecido como rema. Rema é revelação. O que é o Logos? O Logos, para todos entender, é o que nós acabamos de ler. É o que Deus falou. E foi escrito através dos homens de Deus, com a inspiração do Espírito Santo. Então, quando você faz a leitura da palavra, isso é Logos. É aquilo que Deus falou. E o rema? O rema é a revelação. O que é que Deus traz que está escondido atrás da sua palavra? Aleluia. O que é que a palavra fala? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, na caminhada cristã, nós precisamos viver por fé. Mas para viver por fé, você tem que ser justificado. Você tem que ser justo. Então, ser justo diante de Deus, ele vai olhar para cada um de nós e ele não vai ver condenação em você. Não vai ver condenação em nós, ele já te vê pronto. Quando ele te vê, ele já te vê como se você estivesse do lado dele, transformado pela sua palavra. Isso é só para parafrasear para você entender melhor. Então, a revelação, cada vez que você lê a palavra, você precisa receber a revelação de Deus. Então vem o quê? O justo viverá por fé. Glória a Deus. Então a fé é você, quando você for orar, é você lembrar do que está escrito na palavra de Deus. Não é mais você fazer uma oração comum, uma oração que você crê que Deus te cura. Mas quando você olhar, cadê a palavra que fundamenta que Ele cura? Está entendendo agora? Não basta mais você só simplesmente, eu vou orar e eu creio em prosperidade. Aí você ora, Pai, me abençoa. Mas você não sabe por que você é abençoado. A palavra fala que em todas as gerações é abençoada por causa de Abraão, por fé. Ele creu, ele foi chamado em uma voz audível. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aquele que te abençoar, eu abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei também. Ele precisou sair de um lugar. Ele precisou sair do meio da sua parentela que estava corrompida por deuses estranhos. Ele precisava se desprender desse ambiente em crer em um Deus invisível. Ele precisava crer. O pai dele creu por um tempo e depois se desvia no meio do caminho. Começa a levantar deuses estranhos. E para não corromper, Deus chama ele, sai da tua tenda, sai da tua limitação, sai de dentro da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, não era para levar parente, ele levou parente. Deu problema. Por que deu problema? Quando a palavra fala, sai do meio da tua parentela, não é para levar ninguém. Não, mas eu gosto dele, não é para levar. A palavra que veio para você te deu um direcionamento. Quando a palavra te dá um direcionamento, você tem que crer por fé e a resposta que você vai dar é você ir. E quando você vai, você tem que obedecer a ordem que foi dada. Não levar ninguém. E ele levou Jó, seu primo.
Deus parou de falar. Quando você desobedece a palavra, Deus para de falar com você. Enquanto você não voltar à palavra que Ele falou com você, nada muda na sua vida. Você vai batendo cabeça, vai batendo cabeça, batendo cabeça, ao ponto que você vai ter que ter humildade, é onde a palavra fala, lembra do ponto que você caíste. É você voltar atrás. É você reconhecer que você foi falho. Você falhou diante de Deus. Ou seja, pequei contra o Senhor. Então, quando você peca contra o Senhor, é quando você desobedece a ordem genuína que Ele nos deu. A ordem foi, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, a terra existe, mas eu vou te mostrar. Eu vou guiar o teu caminho. Você não ouviu a minha voz? Siga e continue crendo na minha voz. Que é a voz de Deus, não é a minha não, tá? Então, quando Abraão ele sai, a Bíblia mostra que ele foi prosperando. Ele e o seu primo. Só que quem tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus era Abraão, não era Ló. Ló não tinha capacidade, ao ponto que ele vai prosperando. E quando chega um ponto que a Bíblia vai mencionar assim, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, ou seja, teve prosperidade. Não foi só prosperidade, houve uma abundância na vida deles, porque foi prosperando em tudo, está andando em saúde, é prosperidade. Está tendo fartura no meio, né, que os animais estão crescendo, agora começa um processo. Para onde é que nós vamos levar esses animais? Vamos continuar seguindo juntos? Vamos ter que se separar. Aí chegou um comum acordo. Vamos se separar. E quando eles se separam, aquele que é da carne vai olhar para aquilo que chama mais atenção. E Ló olhou para as campinas, aonde era a sentença dele. A maldição da vida dele era ir para o lugar que aparentemente era fartura. E Abraão decidiu ir para o outro lugar. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Então, quando há a separação, Deus agora fala com Abraão. Abraão, olha para os campos adiante. Aonde seus olhos apontar e mostrar, eu te darei. Quem tinha promessa era Abraão. Não era Ló. Ló continuou prosperando? Continuou prosperando. Mas ele foi para a terra da promiscuidade, da lascívia, da prostituição. Ele foi para esse lugar, onde tinha as coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Ao ponto que vai chegar que o Senhor agora decide destruir aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. Porque Deus decidiu destruir, mas ele não mandou logo a destruição logo de cara. Ele desceu, se materializou e falou com Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ali foi o intuito de Abraão lembrar que tinha um parente lá. Não, meu parente está lá. E ele começa a interceder. Isso é o quê? Quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você vai aprendendo chaves que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua forma como você ora. Então agora Abraão começa a interceder a respeito do seu primo, da sua família. Como é que ele intercede? Senhor, se tiver lá 50, eu não vou lembrar se a numeração exata, porque é muita informação, tá? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. E aí ele começa a decair. Vem de 50, 40, 30, 20, até chegar a cota pertinho ali. O que ele está dizendo? Deus, ele ouve o seu clamor, a sua oração. Então, o que Deus está dizendo para nós? Quando você se posiciona, você se coloca na brecha, a linguagem dos crentes é essa, se colocar na brecha. E a linguagem da palavra é se colocar em um ponto de intercessão. É se você se condoer por algo que vai ocorrer lá na frente. Então Abraão se posicionou, que se Deus de fato quisesse destruir logo de uma vez, ele destruía e não mandava o recado. Ele não se apresentava, ou seja, a palavra está nos mostrando que Deus é o nosso amigo. Ele poderia de lá de cima mandar a destruição, o fogo. Mas ele desce e vem os dois anjos e ele.
manda os 2 anjos ir à frente. Porque enquanto está conversando com o processo da intercessão, os 2 anjos estão indo, caminhando para bater na porta de Ló. O que está mostrando para nós? Que a sua oração tem a capacidade de ir aonde você não pode ir. Então, quando você começa a crer corretamente, é fé. É se posicionar em fé na palavra de Deus. Isso é crer corretamente. É você agora orar a palavra de Deus, relembrando ao Senhor. É que Ele esquece? Não. Ele quer que você se posicione, se coloque na brecha, ao ponto de o que você vai falar para Ele: Pai, eu creio que está escrito. Isso aqui é verdade na tua palavra. Essa palavra aqui funciona. A tua palavra fala que quando uma palavra sai da boca do Senhor, ela só volta quando ela cumpre o seu fiel cumprimento. Ou seja, vai acontecer. Então, quando Deus ele vem falar com você, ou em sonho, ou Ele fala no seu ouvido, ou dentro do seu coração, Ele está mostrando para nós: filho, eu vou destruir algo, eu vou acabar com algo, mas Ele está esperando você se posicionar. Mas se tiver um justo lá, se tiver alguém lá, assim, uma família, 2 famílias, será que o Senhor vai destruir tudo e junto com o justo? Não, Abraão. Se tem um justo lá, eu vou tirar, eu vou dar o escape, eu vou resolver o problema. É isso que a palavra está nos mostrando. Nós precisamos receber essas revelações ao ponto que vai paralisando o inferno na vida de alguém, numa família. Porque agora você não está mais só lendo uma palavra, você agora está entendendo que essa palavra de Deus funciona. Quando isso fica convicto no seu coração, essa palavra, ela começa a trabalhar naquilo que você começa a mencionar para Deus. Porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Deitar-me verde em pastos verdejantes, ou seja, Ele vai te levar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Então, quando Deus começa a te conduzir, ou seja, quando você começa a ser guiado pela palavra de Deus, Ele vai te levando para um lugar de paz, um lugar de repouso, um lugar de refrigeração na sua alma. O que é isso? Tudo está desmoronando cá fora, mas você está no lugar secreto, em comunhão com Deus, em espírito falando com o Senhor. Quando você tem a oportunidade, você abre a porta do seu quarto, Mateus 6,6. Você vai orar em secreto, mas você está na rua, recebe uma informação, você começa a entrar em estado de espírito de oração. Aí você está indo para o seu trabalho, você já está no seu trabalho, você está ali com a sua mente conversando com Deus. Deus, eu recebi essa mensagem, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu estou me colocando em espírito de intercessão. Eu não posso resolver, mas eu continuo crendo que o Senhor é um Deus que é um Deus invisível, um Deus que vai adiante de nós, um Deus que vai endireitando nossos caminhos. E eu continuo crendo que a tua palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você começa agora a falar com Deus baseado em sua palavra, você agora se torna justo, vivendo por fé. Está entendendo agora? Aleluia. Faz sentido para você? Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Estamos aqui hoje para falar sobre um dos fundamentos mais poderosos da vida cristã, a fé. A fé não é apenas um conceito, é uma força viva que conecta o céu à terra. Uma chave espiritual que abre portas impossíveis e nos faz caminhar no sobrenatural. Não está escrito aí não, tá? É só um entendimento que eu coloquei aqui para a gente começar a entender o que é fé. Não é só um conceito. O que a palavra nos mostra? Quando Jesus estava na terra, Ele fala: o reino de Deus está próximo. Mas agora Ele foi embora. Esse reino está onde? Dentro de nós. As águas tranquilas estão dentro de você. O poço, a água da vida, ela está dentro de nós. Então, cada palavra que você recebe é a manifestação da fé que você vai expressar de acordo com a palavra de Deus. Porque aí agora você tem a consciência do que está escrito. Você agora fala de acordo com a palavra dele. Aí ele começa a cumprir mais rápido. O que poderia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você agora
crer de forma correta, e você sabe que você é justificado em Cristo Jesus, o sangue dele te comprou, você agora consegue paralisar as obras do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Essas são as verdades que nós precisamos carregar dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Romanos 1,17 fala assim, não é só uma sugestão, é um mandamento. Deus está nos chamando para viver em um nível onde nossas circunstâncias não ditam o nosso destino. Mas a palavra de Deus, sim. Essa é a essência da mensagem que Kenneth Hagin chamou de fé rema, ou uma fé que se fundamenta na palavra viva. Ou seja, quem é Kenneth Hagin? Kenneth Hagin é um homem de Deus que recebeu a revelação dessas verdades. Ele começou a ensinar da forma correta, como os apóstolos ensinavam. E o povo ia crescendo de glória em glória, de fé em fé. Então havia um avivamento, os milagres aconteciam. Por que os milagres cessaram um pouco? É porque Deus parou de fazer? Não, é porque o povo parou de crer. Deus continua fazendo. A palavra dele é imutável. Ela não muda. Ela não tem sombra de variação. Quem muda somos nós. Nós mudamos na forma que crê. Então, quando você recebe a revelação da palavra, por mais que a circunstância seja ao contrário do que você crê, você continua declarando a palavra dele. Deixa eu te dar um exemplo hoje. Semana passada eu falei a respeito de que eu tinha perdido ali a carteira de habilitação. E aí eu saí daqui do hangar, né, aqui na Paralela, e fui lá para a Boca do Rio. Quando eu chego lá, que eu vou procurar a habilitação que estava com um cartão dentro, a habilitação não estava, sumiu. E eu peguei a habilitação, porque o cartão estava junto, eu paguei o estacionamento e fui embora. E aí depois eu comecei a buscar na minha mente, onde é que está essa habilitação? Procurei no carro, procurei nada. Presta atenção que eu estou falando para vocês. Não fiquei desesperado, mandei uma mensagem para o colega, que como ele ia sair meio-dia, e já estava dentro do intervalo dele descer, falei, vê aí com o pessoal aí dos achados e perdidos, se achou uma habilitação. Estava mais preocupado com a habilitação, porque o cartão você bloqueia e já era. Bloqueei ali no aplicativo e vim trabalhar. Comecei a trabalhar. Depois veio assim, mas você não prega que a palavra funciona? É o Espírito Santo falando conosco, né? Eu falei, é verdade, vou orar agora. Fui lá e orei. Pai, eu creio na tua palavra. A tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. E eu sei que o Senhor tem a capacidade de botar dentro do carro, porque eu já olhei. E não está lá. E aí depois eu falei outra coisa. A tua palavra também fala que aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. E eu sei, porque eu sei que o Senhor pode botar a habilitação dentro do carro de novo. Pronto. Daqui a pouco o Espírito Santo fala comigo de novo. Agora vai olhar. Aí eu fui, peguei a chave, abri a porta, puxei o banco, olhei nada. Fui do outro lado, quando eu abro a porta, a habilitação estava lá, no cantinho assim. E eu sei que não estava lá. Já foi uma obra. Preste atenção no que eu estou falando para você. O inimigo, ele trabalha de novo, né? Porque ele quer que você saia dessa verdade. Ele quer roubar a semente da palavra. Ele quer roubar a nossa fé. E aí o que aconteceu? Passou uns dias, fui para a igreja, voltei. E aí tive que sair de novo, daqui a pouco eu sei que eu saí com a habilitação e a habilitação sumiu. Eu falei, pô, tô comendo queijo, não é possível. Procurei dentro de casa, procurei em tudo que é lugar, a habilitação sumiu de novo. Eu falei, Senhor, já olhei no terno, não tá lá. E aí fiquei 2 dias conversando com Deus, né? Falei, Senhor, eu continuo crendo que a tua palavra é verdadeira. Como é que eu vou contar essa obra na igreja se sumiu de novo? Se eu tenho que glorificar o teu nome, como é que eu vou contar? Mas eu continuo crendo que o Senhor vai fazer uma obra. Aí, quando é hoje que vem anunciar a palavra, aí eu vou pegar o terno. Quando eu olho, pego o terno, quando eu boto a mão no bolso da calça, a habilitação lá, eu falei, ó, a obra já aconteceu. Apareceu de novo, eu falei, funciona. Glória a Deus.
Então a palavra de Deus funciona. Então se você duvidar, o inimigo ele vai dar um jeito de roubar a palavra. Porque o que a palavra de Deus fala assim? E saiu o semeador a semear, ou seja, lançar a semente. Então a semente foi lançada, foi plantada, tudo bonitinho. Só que uma cai em uma terra seca, outra cai em junto de pedregulhos, outra cai na terra fértil. Pronto. Só que aí a palavra fala assim, e o inimigo veio de noite, ou seja, no escuro, e lançou a semente do joio. O que está dizendo aí? O inimigo ele trabalha para roubar as verdades. Ele não quer que você saiba o que de fato está escrito na palavra de Deus. Ele só quer que você saiba o básico, para ser um cristão normal. Já tem um bocado aí, que são cristãos normal. Ora, e não há cura. Não há libertação. Não há transformação. Aqueles que estão sendo expostos à verdade, sendo guiados pelo Espírito Santo, o milagre acontece. Aleluia. Você está entendendo isso? Aleluia. Então, é uma fé que transforma sonhos em realidade, uma fé que não conhece limites. Ou seja, quando você agora crer corretamente, não haverá limitação. Porque a palavra de Deus também fala que o limite está na nossa mente. O que limita cada um de nós é a nossa mente, é o que você está olhando. Se você olhar para as coisas de forma natural, você vai enxergar de forma natural. Mas a palavra de Deus em Hebreus 11 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ela é o firme fundamento das coisas. Aleluia. Então, quando você agora começa a crer que Deus opera, Ele não vai ver limitação em você. O que a outra palavra fala? Que se você crer que o monte vai se erguer e ser lançado no mar, ele vai ser lançado no mar. Mas se você duvidar no seu coração, nada vai acontecer. O que acontece nisso? Lembra que eu falei para cada um de nós aqui? Eu falei que orei e Deus fez a habilitação aparecer. O que aconteceu? O inimigo tentou plantar a semente da dúvida no meu coração. Eu continuei declarando. A tua palavra funciona e eu preciso glorificar o teu nome. Porque não foi algo normal, foi algo sobrenatural. Então, se é sobrenatural, o nome de Deus tem que ser glorificado, não é o nosso. Então, nós precisamos andar de experiência em experiência. Você tem uma experiência hoje, amanhã você vai ter um amadurecimento. O que é esse amadurecimento? Você agora tem plena convicção que a palavra de Deus funciona. O inimigo ele lança a semente da dúvida, você continua crendo que a palavra funciona. Você está posicionado em Deus. Quando você está posicionado em Deus é porque você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Todos estão entendendo? Deixa eu falar uma verdade aqui para cada um de vós, né? Hoje eu não estou aqui apenas para pregar. Estou aqui para declarar que sua vida será mudada pelo poder da fé. Porque quando você decide viver pela fé, você acessa a justiça de Deus, experimenta o impossível e conquista tudo que Ele prometeu para você. Então prepare-se, não é a hora de recuar, é hora de avançar em Deus. Você precisa começar a viver uma aceleração em Deus, um avanço em Deus. O que te limitava é até o ponto que você não entendia as verdades da palavra. Mas quando você começa a carregar as verdades da palavra dentro do seu coração, você começa a avançar. Quando eu fui exposto a essas verdades, eu entendi que o evangelho era simples. Só que o que era apresentado para mim era... Como é o nome? É uma palavra... religiosidade. O que era apresentado era religiosidade, que Deus é carrasco. Não era apresentado que Deus era o nosso Pai. E quando eu entendi, eu falei, o evangelho é simples, dessa forma? E por que tem tanta gente carregada de um semblante de tristeza, de derrota, de fracasso, se a tua palavra funciona?
E orando a Deus, eu falei assim, eu quero conhecer essas verdades. Deus foi lá e criou um caminho de conhecer o apóstolo Vitor, que ele é da igreja do Souza. E ali eu falei, eu quero entender mais essa palavra de Deus, da forma correta, sem esses carregamentos que o povo coloca aí. Eu quero conhecer a verdade. E ele começou a me explicar as verdades, começou a ensinar que o Espírito Santo ele está disponível para cada um de nós. Eu falei, Continue crendo na palavra de Deus, continue meditando na palavra de Deus, que ele vai se revelar para você. Gostei disso. E o que eu mais via é só falar de Deus e Jesus. E o Espírito Santo fica só como a terceira pessoa da Trindade. Acabou. É como se ele não tivesse um papel. Só que ele tem um papel fundamental. Qual é esse papel? Nos guiar a toda a verdade. E quando ele nos guia a toda a verdade, ele precisa revelar para nós quem Jesus é. O que ele fez por mim. O que foi que ele pagou? O que de fato ele me substituiu. Quando ele te substitui, a dívida foi paga. É quando você vai ver lá em hebraico, tetelestai, o que ele está dizendo? Está consumado. O que precisava fazer, Senhor? Eu paguei o preço. Quando ele fala está consumado, acabou para o inferno. A Bíblia vai nos revelar que foi rasgado o véu de alto a baixo. Não foi daqui, não. Foi de cima. Quem cortou foi Deus. A separação que tinha entre o homem e Deus foi cortada. Ou seja, ele liberou acesso para cada um de nós entrar no nosso quarto, orar e ele ouvir a nossa oração. Antes nós precisávamos de alguém para interceder por nós. E o que hoje mais está acontecendo é levanta o pastor, levanta o apóstolo, levanta o ancião e a pessoa não quer ir buscar direto com a fonte. Pastor, está acontecendo isso e isso da minha vida, ora a Deus por mim. É chamado pedintes espiritual. Ele não se desenvolve na fé, ele não medita na palavra, ele não conhece quem é o Espírito Santo e ele só faz pedir. Pedir, pedir, pedir. Está errado? Em um ponto tá. Quando você começa a se posicionar dentro da palavra de Deus, começa a convidar o Espírito Santo para a sua vida, as verdades de Jesus começam a ser reveladas na sua mente, no seu coração. E aí agora quando você precisa de uma ajuda, você agora, eu estou passando por isso e isso, eu estou orando. E eu creio que Deus, ele vai aparecer. Mas eu preciso que você me ajude em oração. Ó, a diferença. Você agora está posicionado. Quando você está posicionado, o inferno não te derruba. Porque você se posicionou com a verdade da palavra. Glória a Deus. Quando você vai agora, você não vai mais como um pedinte, você agora vai como um irmão. Me ajude em oração, irmão. Me ajude em oração, irmã. Estou passando por essa parte aqui, mas eu creio. Eu continuo crendo, porque Deus me deu uma palavra. Quando você recebe uma palavra de Deus, continue crendo na palavra que Ele te deu. Aleluia. Aleluia. A fé que você precisa já está dentro de você. Agora é o momento de ativá-la. Viver por ela é testemunhar o que Deus fará, porque eu profetizo, sua vida nunca mais será a mesma. O justo viverá por fé, e essa é a sua história a partir de hoje. Então a sua vida ela precisa mudar a partir de hoje. Você precisa viver por fé. Você precisa alcançar essas verdades no seu coração. Você não precisa mais depender do homem. Você depende só da palavra de Deus. Quando você depende de Deus, você depende da fonte principal. É você orar, você meditar e orar. Meditar e orar. Porque agora você está usando os pés fundamentados na palavra. Fé, palavra. Fé e palavra. Quando você só tem fé, você anda dentro da igreja que nem saci. Você precisa da palavra. É a palavra que vai te dando autoridade. É a palavra que vai te posicionando. Quando você entende a palavra fala assim: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando você está assentado, ou seja, lembra que eu falei no início da introdução
que nós fomos transportados para um novo reino, o reino do seu amor. Esse reino é essa verdade. Você agora está acima. E a palavra fala em Efésios que os principados e potestades estão abaixo dos nossos pés. Aleluia. E todo o poder das trevas está abaixo dos nossos pés. Aleluia. Você não anda mais por aquilo que o diabo falou. Você anda agora porque o que Deus falou com você. Que agora você está fundamentado na palavra dele. Quando você se fundamenta na palavra, nada te derruba. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. O termo rema refere-se à palavra de Deus revelada ao coração do crente, tornando-se viva e poderosa para transformar situações. Se você está com a enfermidade, você continua declarando a palavra. Eu sou curado. Eu sou transformado pela palavra de Deus. Eu fui substituído na cruz. É você agora confessar a verdade do céu. A doença ainda continua. Você continua declarando. Eu sou curado. Eu sou transformado. Eu tenho um corpo de Cristo. O corpo dele foi liberado quando eu tomo a santa ceia do Senhor. Então agora eu acesso a cura. Eu acesso um corpo transformado. E aí haverá uma substituição na sua mente. Haverá uma substituição no seu coração. E as mentiras do diabo ela vai caindo por terra. Porque agora você está fundamentado na palavra que funciona. A palavra de Deus ela é vida. Aleluia. Então quando você... O que é a vida? É você acessar o zoe de Deus. É a vida plena em Cristo Jesus. É a verdade de Cristo sendo exposta para cada um de nós. Então, se Ele liberou a cura, você é curado. Se Ele liberou que nós somos prósperos através da palavra dEle, nós somos próximos. O que é que eu tenho que mudar? Para falar que eu preciso renovar a nossa mente. É chamado metanoia. Mudança de mentalidade, transformação na minha mente, transformação no vocabulário. É eu começar a confessar a verdade da palavra. O Senhor é meu pastor. Ah, mas eu estou sem dinheiro no banco. Você continua confessando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou próximo por causa da palavra de Deus. Eu sou transformado porque a palavra de Deus ela vem transformando o meu ser interior. A palavra de Deus ela está transformando também a minha vida financeira. Essa palavra de Deus também está transformando a minha casa. Então, quando você começa a declarar de acordo com a palavra vai começar a trabalhar. Quando você olhar, você tem um dinheiro lá parado. Mas eu olhei aqui, você declarou a palavra. A palavra tem capacidade de alguém fazer um pix para você. Glória a Deus. E era em cima daquilo que você necessitava pagar. Mas você não tinha. A palavra de Deus ela é a provisão da nossa vida. Quando ele chamou Abraão para o Monte Moriá, o monte da provisão, ou seja, a provisão de Deus está liberada sobre a nossa vida. Então, se há provisão de Deus, há provisão na nossa vida financeira. Há provisão de Deus na nossa saúde. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e declarar de acordo com a palavra dele. O que eu preciso? Ele fala, eu sou. Mas Senhor, Moisés falando agora, Senhor, mas como é que eu vou lá libertar esse povo se o Senhor só está me dizendo que eu sou? Diga ele que eu sou te enviou. Diga para ele, o que Deus está dizendo? O que você precisar, Moisés, eu sou. O que o meu povo precisar, eu sou. O povo precisou de pão, ele trouxe pão. Ele trouxe o maná. O povo precisou de água, ele trouxe água. O povo precisava de cura, porque a cobra vinha, porque murmurava, a cobra vinha, dava uma picada. O que ele fez? Moisés ora a Deus para tirar a serpente. Ele não tirou a serpente por causa da incredulidade do coração do povo. Mas ele falou, agora pega o ouro, quando você não consegue carregar as riquezas de Deus, ele faz você transformar o ouro para você ficar olhando para ele. Aí ele fez o quê? Faz um ouro em forma de uma estátua de cobra. E quando for picado, aquele que conseguir olhar para a cobra, em forma de ouro, vai ser curado instantaneamente. Quando eu não consigo carregar as verdades de Deus, ele vai ter que fazer você enxergar, olhar para ela. E quando aquele povo decidiu agora idolatrar Deus estranho, ele fez, agora pega o ouro que ele fez, em forma de um foi boi, né? Foi um bezerro de ouro,
Deus abençoe. Quando ele fez aquele bezerro de ouro, o que aconteceu? Agora pega, dilui, faz em forma de pó, bota na água, agora você vai comer, você vai beber. Ou seja, quando você não consegue carregar as verdades do céu, quando você não consegue depender de Deus, da provisão de Deus, ele vai pegar tudo que você recebeu de presente e vai você fazer diluir e beber, urinar e fazer a outra necessidade, porque você não consegue carregar a verdade do céu. É por isso que os cristãos hoje na terra estão sofrendo, porque não conseguem carregar a verdade do céu. A verdade foi liberada e as pessoas não conseguem ser expostas a essas verdades, mas bem-aventurados somos nós. Estamos sendo expostos a essas verdades. A verdade da palavra de Deus que transforma, muda a nossa mente, o nosso coração e a nossa casa. Aleluia. Pessoas vão ser alcançadas através de você. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Olha o que a Kenneth Reagan fala. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A fé, ela só começa quando as verdades de Deus é conhecida. O que é isso que ele está dizendo? Quando você conhece a palavra, a fé começa a funcionar para você. Quando você começa a olhar para a palavra de Deus, os seus olhos vão se abrir, o véu vai ser tirado do seu rosto, as escamas vão cair, as verdades vai ser revelada para você. É você todo dia convidar o Espírito Santo para quando você for meditar na palavra dele, ele revelar para você quem Cristo é. E quando você conhecer a Cristo, Cristo vai mostrar quem é o Pai para você. Aleluia. Isso é forte. Aleluia. Glória a Jesus. Essa vontade se manifesta na palavra rema, a palavra viva que é mais do que ler a Bíblia, mas ter a revelação pessoal daquilo que Deus quer realizar em sua vida. Hoje o nosso foco é entender como viver pela fé, partindo desse fundamento. Aleluia. Glória a Deus. Já saiu muitas riquezas, hein? Em pouco tempo. Às vezes você vai ficar perguntando na sua mente, mas começou lá em Romanos, mas se você começar a olhar com a ótica da visão do Espírito Santo, você vai ver que tudo que foi falado é de acordo com o que você leu. Viver por fé. O fundamento da fé, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Mas para que ela se torne eficaz em nossa vida, precisa passar de uma compreensão intelectual para uma revelação espiritual. Enquanto você continua lendo por ler, você só aumentou um pouco a sua inteligência. Mas quando você recebe a revelação do Espírito Santo na sua vida, você agora sai de um patamar, de uma estagnação, você agora entra no reino da justiça e do seu amor. Glória a Deus. Você sai agora de um lugar parado para um lugar que a palavra funciona. É você agora acessar a cura. É você receber a provisão. Você acessou. Você pegou pela fé. É você invadir o reino do céu. Ele é tomado por força e violência. É atitude. É posicionamento. Você se posiciona na palavra. Você invade o céu. Pai, eu sei que há provisão no céu para a minha vida. Há provisão na minha casa. Meus armários está faltando. Você declara para o armário. Você ora para ele. E a provisão de Deus vai entrar na sua casa. É você começar a confessar corretamente a palavra dele. Orando o tempo todo no Espírito. É você orando em línguas. É orando no seu Espírito ali. Baixinho também na sua mente ali. E falando baixinho no seu trabalho. Pai, a tua palavra funciona. Eu creio, eu não sabia, mas agora eu creio. Agora eu sei que isso é verdade, isso agora está sendo revelado para mim. E eu estou entendendo isso, Senhor, eu vou continuar declarando, essa palavra funciona. E eu preciso de uma experiência da tua palavra para que essa minha vida comece a ser transformada, para eu experimentar de glória em glória, de fé em fé. Aleluia. Santo é o Senhor. Kenneth Reagan, ele fala assim: você terá aquilo que crê. Isso significa que ao receber uma palavra rema, sua fé é ativada para agir em linha com essa verdade. Você orou por algo que você quer alcançar, mas financeiramente você não tem aquele recurso.
Mas agora você orou e você agora vai começar a oração de gratidão. Pai, eu te agradeço porque você já me deu. Você agora vai entrar no canal da gratidão de Deus. E é aquilo que era de fato para demorar um pouco, agora vai haver uma provisão na sua vida. Você vai fazer um serviço e algo vai acontecer. Porque agora você entrou no lugar que você já recebeu. Você entrou no lugar da provisão. Você antes não sabia que tinha acesso, mas agora você tem certeza. Você tem plena convicção. Esse lugar é para mim. Esse lugar é para os filhos. Esse lugar é para os herdeiros. E a palavra de Deus fala que a herança do Senhor. E tem algo que fala de Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Deus abençoe. Além de você receber a herança da palavra, você agora é co-herdeiro em Cristo. Ou seja, quando ele olhar para você, ele olha para Cristo. E ele morreu de braços abertos para cada um de nós. O que ele está dizendo para nós? Ele olha para o Filho e já vê você pronto. Ele já vê a provisão. Ele já vê algo estabelecido. E agora você começa a declarar: Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Pai, eu te agradeço porque o Senhor mandou recursos financeiros para a minha vida. Pai, eu te agradeço porque já está na minha mão. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já apareceu na minha vida. Você começa agora a declarar que você já recebeu. A fé é isso, é receber por fé. Agora vamos mudar um pouco aqui para você entender. Jesus disse a Pedro: vem. Em Mateus 14, 29, você lembra que Pedro ele andou sobre as águas? O que ele andou sobre as águas? Essa foi a palavra rema, uma revelação que Pedro recebeu, que permitiu a Pedro andar sobre as águas. Sem a revelação, sem a revelação dessa palavra, ele não teria fé para agir. Quando a palavra, você olha para a palavra fala que ele viu um espírito andando sobre as águas. Aleluia. E eles começaram a tremer de medo, se abraçaram. Mas depois ele começou a olhar que tinha o formato da semelhança de Jesus Cristo. Ele falou: é o Senhor? Ele falou: se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até a ti. Foi o único que teve fé. Aí o Senhor falou: venha. Quando ele fala venha, ele cria o alicerce para você caminhar nesse lugar. E para você andar nesse lugar é o descanso de Deus, Gálatas 4. É você entrar nesse lugar por fé. Você só vai entrar no descanso de Deus por fé. Você tem que acreditar nesse negócio. Você tem que acreditar que essa palavra é verdadeira. Quando isso é exposto para você, por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a entender, eu comecei a crer da forma correta. Quando eu não sabia, eu era religioso. E a minha família não foi alcançada por essa verdade. Mas quando eu larguei essa religiosidade de lado, a exposição da palavra ela começou a alcançar a minha família. Começou a alcançar outras pessoas. Está alcançando cada vez mais pessoas, porque um dia eu me posicionei. Então eu tenho certeza que essa palavra funciona. Está entendendo isso? Então quando ele fala vem, ele cria a substância informe. No físico não aconteceu nada. Mas quando eu vou por fé, ele começou a andar sobre as águas. Mas essa palavra fala que quando ele começou a olhar, ele viu o vento, ele lembrou da tempestade. E automaticamente o diabo vai fazer você lembrar que você é pecador. Cada um de nós somos pecadores, mas quando eu olho para a palavra fala: nós somos justificados. Não há condenação para o diabo acusar nós. Mas agora você começa a confessar o que a palavra diz que você é. Aleluia. Então, enquanto você não tem a revelação, você não anda nessa palavra. A justiça de Deus revelada no Evangelho. A justiça de Deus é o direito de estar em sua presença sem culpa, condenação ou inferioridade. Hoje, as pessoas começam a orar o tempo todo, dizendo que ela é pecadora, que ela não pode ela não pode desfrutar dessas verdades. E ela vai orando ao contrário. Isso é religiosidade. Quando eu começo a entender que eu sou justificado, eu não preciso mais ficar ali falando ao Senhor o tempo todo que eu sou pecador. Você recebeu esse favor
sem merecimento algum. Essas verdades precisam ser expostas para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus vizinhos. Você precisa mostrar a verdade da palavra. E você vai sair desse lugar de culpa, de condenação, inferioridade, de incapacidade. Ele te tirou desse lugar. Você não tem merecimento algum, mas ele te levou por fé para um lugar assentado com Cristo. Essa justiça é concedida por meio da fé, não por obras. 2 Coríntios 5, 21. Quando você entende que é justo, começa a andar em ousadia espiritual, declarando as promessas de Deus com autoridade. Quando você sai do lugar da culpa, você começa a andar em ousadia em Deus. Você começa a andar em fé em Deus. Você começa a confessar a verdade da palavra. Olhe para Davi. Davi, quando ele é ali jovem, ele vai ali para entregar, né, o pão que o pai mandou. Ele não vai ali como um soldado. Ele vai ali só para fazer aquilo que o pai pediu, honrando o seu pai e sua mãe. E aí, quando ele vai ali, ele vê um gigante, um incircunciso. Todo mundo olha para aquela situação e diz: o gigante. Ao ponto que ele vinha de manhã, atormentava o povo, vinha de tarde, atormentava de novo. Como é de noite, ninguém vai ver ninguém, está escuro. Mas quando era de dia, ele vinha de novo e dava o recado: não tem nenhum homem que possa lutar comigo, ao ponto que quando o inimigo ele se levanta, ele levanta com tanta fúria para que você não lembre da verdade da palavra. Mas só que Davi, ele foi exposto a uma verdade. Ele foi exposto que Deus era o seu pastor, que era o seu ajudador, era seu amigo. E aí quando Davi agora fala: quem é esse incircunciso filisteu? Reconheceu a origem dele e reconheceu que ele não era nada. Enquanto os outros estavam com a ótica contaminada, via como um gigante. E o decreto é: só precisa de um homem. Aquele que vencer, todo o povo vai servir, vai pagar os tributos àquela nação dos filisteus. Mas Davi chega como um improvável. Na nossa família, nós somos como um improvável. Na nossa região, nossos amigos vai ver você como um improvável. Mas para Deus, é esse improvável. É onde a sabedoria de Deus ela começa a te colocar em um patamar de mudança, transformação, de generosidade, de gratidão. Seu começa a derramar graça sobre a nossa vida. Você vai sendo exposto a essas verdades e agora você começa a alcançar o favor. Você vai sendo transformado, a sua casa vai mudando. A sua forma de andar muda, a sua forma de falar muda, a sua visão muda. Porque agora você anda sobre um favor de Deus. Uma graça acessível a você. E quando essa graça é acessível, agora as pessoas querem saber o que é que você está aprendendo. O que é que você está ouvindo? A sua face mudou. A forma que você fala, você não fala mais do mesmo jeito. Agora quando você ora diferente. Você está entendendo isso? Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Oi? Já era para ter acabado, mas Deus é bom, hein? Agora, a frase, né? De fé em fé. É um processo contínuo. A vida de fé é progressiva, não é algo estático, mas cresce à medida que conhecemos mais de Deus. A fé rema nos leva a avançar a cada etapa. Que etapa é essa? Fé para a salvação, fé para a provisão, fé para milagres. Isso se alinha com Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você agora lê a palavra sem falar nada, só lendo para o seu intelecto, você só vai aprender uma parte, mas você não vai receber a revelação. Por que você não vai receber a revelação? Porque a palavra acabou de falar. A fé vem pelo ouvir, você precisa ler em voz alta, para que essa fé entre no seu ouvido e acesse também o seu ouvido espiritual. Aleluia. Para que haja uma mudança na sua mente e no seu coração. Porque quando a sua mente muda, não tem como mais você ser atingido pelas setas do diabo.
Porque agora você lembra, eu tenho um capacete. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma provisão. Eu sou a resposta de Deus aqui na terra. Antes eu não sabia, mas agora eu sou a resposta. Eu sou a resposta na minha parentela, no meio da vizinhança. Eu sou a resposta de Deus. Um amigo vem até para conversar comigo. Ele não vai receber mais um conselho comum. Agora ele vai receber um conselho embasado na palavra. Olha, eu vou falar uma palavra para você. Eu posso te dar até um conselho baseado no que eu acho. O que eu acho não muda a sua vida. Mas agora eu vou te dar um conselho baseado na palavra de Deus. Quando você chegar em casa, você vai ler de novo e vai estar escrito as mesmas palavras que eu disse para você. Agora muda. Agora funciona. E algo vai acontecer. Santo é o Senhor. Só para você entender isso, antes de finalizar. Uma vez, eu estava numa festa de família. O povo gosta de uma cachaça, rapaz. E ali era aniversário de minha tia. Eu fui convidado, eu senti a alegria de ir. Eu não fui lá como para ficar falando do amor de Deus. Eu fui lá para prestigiar o aniversário dela. Pronto. Daqui a pouco rolou uma situação. E essa situação, minha prima ficou ali triste, porque o seu pai foi embora e saiu brigado com a sua mãe. E ela veio me perguntar o que eu acho. Eu falei que eu não acho nada. Mas eu vou falar a palavra que eu recebi ontem na casa de Deus, eu vou falar para você. E se você crer que eu sou homem de Deus, você vai chegar na porta da sua casa e você vai dizer: e que haja luz, e haverá luz dentro da sua casa. E ela creu, ela ouviu aquela palavra, quando ela foi para casa, ela declarou aquilo ali e reinou a paz naquele lugar. O que o inimigo planejou, quando ela declarou a palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder. Então, quando você fala de acordo com a palavra ela muda a sua vida e muda a vida de outra pessoa. Porque não é mais algo comum, é algo que tem poder para transformar. Quando você olha para a palavra fala que havia os ossos secos. Mas aí Deus pergunta, esses ossos poderiam reviver? O homem comum vai dizer assim: só tu sabes, Senhor. Ele se isenta de dizer que pode viver ou não. Mas Deus é conhecedor, declare com a sua boca. E quando ele declarou, houve um barulho, houve um rebuliço naquele vale dos ossos secos. E cada osso voltou para o seu devido lugar. Um homem comum ia passar dias, meses, anos para colocar os seus ossos no seu devido lugar. Mas quando você recebe uma palavra de inspiração divina, você declara com a sua boca, aquela palavra ela sai, o Espírito Santo passa e dá ordem para o osso por osso voltar para o seu devido lugar. Se você sente uma enfermidade, você sente os seus músculos, os seus nervos atrofiados, você declara, você fala, nervos, abra os seus ouvidos espirituais e eu declaro o zoe de Deus, a saúde de Deus divina. Você agora é curado em nome do Senhor Jesus. Você agora se posicionou, declarou a palavra e creu corretamente. Vai demorar, mas vai acontecer. Aleluia. Santo é o Senhor. Crente Rega fala assim, enfatiza que a fé é ativa. Ela fala, ela age e persevera. Glória a Deus. Você tem que falar. Você tem que agir. E você precisa permanecer crendo no que você falou. De acordo com a palavra. Porque só vai cumprir baseado na oração que você fez de acordo com a palavra dele. Ele é justo e fiel para cumprir a mesma. Agora preste atenção. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo poderoso. Ela ouviu sobre Jesus, palavra rema, declarou a sua fé. Se eu tocar, e agiu em fé, tocou na roupa de Jesus. Ela orou em casa, ela declarou em casa, e ela continuou declarando no caminho, para não perder a fé. E quando ela tocou, o poder saiu. O poder foi liberado. Mas sempre vai ter alguém que vai roubar a sua fé. Não, que palavra é essa? Nunca vi falar sobre isso. É Pedro. Pedro dizendo ali, mas mestre, todo mundo te toca. Aí Jesus fala, não.
alguém me tocou diferente. Ou seja, alguém creu corretamente. Alguém declarou essa verdade. E quando tocou em mim, o poder foi liberado. Aleluia. Então, quando você vê para aquela palavra ali, essa mulher do fluxo de sangue, ela cai. A doença caiu. A culpa caiu. O espírito de inferioridade caiu. São 12 anos. 12 anos não é 12 dias. Tudo que engessava aquela mulher caiu junto com ela. E quando você olha para o direcionamento da palavra no espírito, você vai ver que Jesus está indo. Mas quando ela toca, a graça para e a graça agora gira para perguntar para você: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Quando ele girou, ele estende a mão para ela. A tua fé te curou. Agora ele posicionou ela em fé, ela creu corretamente, ela alcançou em fé e agora a graça ela se volta para cada um de nós. Você vai vivendo pela religiosidade. Você vai vendo que a religiosidade é Cristo de costa para você, mas quando você acessa a graça ela se volta para estender a mão e te levantar. Ande por fé. Ande na minha palavra. Aleluia. Quando você recebe essa revelação, a doença ela não fica mais perto de você. Quando você vê o enfermo, você vai orar e crer que Deus já curou. Não é para o seu nome, não, é para o nome de Deus ser glorificado. Nós só somos um ajudador, um auxiliador do reino, um mordomo de Deus aqui na terra que carrega o reino dele dentro de nós. E essas verdades precisam sair para alcançar outras pessoas, outras famílias e o nome de Deus ser glorificado. O fundamento da fé, o rema, é viver pela revelação da palavra de Deus. Não é apenas um conceito teológico, mas uma prática diária que transforma a maneira como enfrentamos a vida. Então, declare hoje: eu sou justo pela fé, eu vivo pela fé, e pela palavra rema de Deus, vencerei em todas as áreas da minha vida. Vamos falar novamente? Eu sou justo pela fé, eu vivo pela fé, e pela palavra rema de Deus, vencerei em todas as áreas da minha vida. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus. Que ela permaneça no seu coração, na sua mente, que a sua vida hoje ela seja transformada. Aquilo que tinha o impedimento de você servir a Deus, hoje você recebeu a palavra verdadeira. Você alcançou o favor de Deus, Ele se fez favorável, Ele se apresentou para nós. E quando Ele se apresenta para cada um de nós, agora o seu conceito cai, a sua visão cai, o seu argumento cai, tudo cai. Porque agora você vai começar a crer corretamente. Você vai olhar para a palavra de Deus. Não, agora eu quero meditar na palavra de Deus. Agora eu quero passar um tempo com Deus. Eu quero conhecer esse meu Senhor. Eu quero conhecer esse meu Pai, o meu ajudador. Eu quero conhecer. Aí Ele vai se apresentar para cada um de nós. Todos os dias. A cada manhã. Ele vai se revelar para você. E vai te transformando de glória em glória. Então, continue crendo nessa palavra. Porque quando você crê na palavra de Deus, você agora acessa o sobrenatural do Senhor. Você vai acessar a provisão dEle. Você vai acessar a salvação. Porque agora você já começa a entender. O Filho dele se entregou na cruz para salvar a minha alma. E quando essas verdades agora estão expostas na nossa vida, você agora quer conhecer mais Ele. E Ele vai se apresentando. Cada culto que você vier aqui, pode ter certeza, sua vida vai ser transformada.
Daqui já saiu casamento, já saiu porta de emprego. O Senhor tem feito muitas obras no nosso meio. Nós somos bons? Não. Nós saímos da nossa casa com uma expectativa: ouvir a palavra de Deus, sabendo que Ele vai nos ensinar algo. Ele vai transformar o meu ser. Ele vai transformar a minha casa. Vai transformando as minhas finanças. Ele vai trabalhando nas 5 áreas da nossa vida: família, finança, saúde. Ele vai trabalhando. E aí você saber assim: não, agora eu não tenho mais uma casa, eu tenho um lar. Onde o Espírito Santo ele opera. Onde o Espírito Santo, na hora que o casal ele começa a brigar, o Espírito Santo aparece. Vai me chamar para essa conversa, que hora? Já aconteceu comigo. Eu tomei uma surra dessa aí, nunca mais eu falei. E quando eu tive essa experiência, eu sempre gosto de contar isso. E ali, a gente precisava botar os pontos nos i, né? Eu e minha esposa. Quando eu falei com ela, quando você terminar de lavar os pratos, a gente vai conversar um pouco. Aí ela já veio já agitada. E aí eu estava deitado na cama, quando eu estou lá, o Espírito Santo falou comigo assim: que hora você vai me chamar para essa conversa? Eu falei: calma, me perdoe, eu falhei e já estou te convidando agora, em nome do Senhor Jesus. Aí quando ela veio já agitada, eu falei: calma, não é sobre nós, vamos convidar o autor da nossa vida. Se nós casamos por causa de uma palavra, nós estamos juntos por causa de uma palavra. Se nós vamos conversar para a gente corrigir algumas coisas na nossa vida, vamos convidar Ele. Quando a gente dobrou o joelho que levantou, já mudou as coisas. Porque o inimigo, ele quer destruir as famílias, mas quando você convida, o cordão de 3 dobra. Não tem nada que venha atrapalhar a sua vida. Aquilo que está para atrapalhar, você lembrou do autor e consumador da sua vida. Você convida ele para a conversa, ele vem e fica sentado na cabeceira daquela conversa ali. Você sentou na mesa, ele sentou junto com você. Na hora que você começa a conversar, você vai lembrando e pontuando para ele. E aí ele vai conduzindo aquela conversa, o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Então você passa a não ter mais uma casa comum, você passa a ter um lar, onde o Espírito Santo atua, tem liberdade de transformar a sua casa. Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje demorou um pouco mais.